Sobre segurança pública, que é justamente um assunto que atemoriza todos nós, inclusive nessas épocas de Natal, Ano Novo, nós vamos conversar agora com o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute, chegando conosco aqui no Morning Show, falando exclusivamente com a Jovem Pan. Governador, bem-vindo, bom dia, um prazer te receber. E eu já te pergunto sobre isso. Como a população do estado de São Paulo pode se preocupar com a situação da segurança ou da insegurança, como estão as nossas forças policiais nessa época de saída temporária? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Kobayashi, bom dia, Priscila, João, Elias, Matheus, todos vocês que estão nos acompanhando. Prazer estar nesse finalzinho de ano aqui ao lado de vocês. Primeiro, Kobayashi, dizer que o estado de São Paulo tem os melhores indicadores da sua série histórica em relação à segurança pública. Mas isso não significa que a sensação de segurança da população é a mesma. Para você ter uma ideia, o índice de homicídios hoje no estado de São Paulo é de 5,4 para cada 100 mil habitantes. Se você for para algumas cidades dos Estados Unidos, como Washington DC, por exemplo, é 4 vezes maior o índice de homicídio. Então, em Miami, por exemplo, o índice de homicídio é 2 vezes maior do que o índice de homicídio do estado de São Paulo. Mas a sensação de segurança da população é que precisa ser cada vez melhor trabalhada, é isso que a gente tem feito também, a atuação de fato para a redução dos indicadores. Aliás, aproveitando, estamos vivendo, aliás, um momento de calor, muita gente já está no litoral sul, no litoral norte do estado de São Paulo, e a gente tem a maior operação verão da história de São Paulo, com 4.100 homens e mulheres das forças de segurança no litoral, 150 drones e uma operação integrada que envolve também polícia ambiental, envolve as guardas municipais dos municípios e até os agentes de trânsito. Então, uma operação integrada e que com certeza vai trazer mais tranquilidade para aqueles que optaram por passar essa virada de ano ao lado da sua família no nosso litoral de São Paulo. Mas, como eu disse, melhores indicadores históricos, homicídios, roubos. Sim. Se eu falar de dados específicos, então, como no centro da cidade de São Paulo, nós tivemos 65% de queda do número de roubos no centro da cidade. Mas concordo com todos vocês quando dizem da importância da gente endurecer a legislação. Governador, esse é um ponto interessante, sobre endurecer a legislação, porque nem sempre está nas mãos da polícia, das autoridades do governo resolver esse problema, O antigo secretário de Segurança, inclusive, Guilherme Derrite, sempre fazia esse tipo de comentário de reflexão, que não adianta o policial prender se a lei autoriza depois essa pessoa a ser solta no dia seguinte, a gozar de todos esses benefícios aí que a legislação penal autoriza. Mas como o senhor tocou no assunto do centro da cidade de São Paulo, acho que esse é um ponto interessante para tocar com o senhor também, porque o senhor foi um dos responsáveis, designados ali, para solucionar o problema da Cracolândia, da violência, da restauração do centro da cidade, da saúde pública envolvendo as pessoas que estavam e estão, inclusive, em alguns pontos ainda, em situação de rua. E um dos marcos dessa gestão tem se tornado justamente, não sei se o fim, mas a diminuição drástica da Cracolândia. Explica pra gente, governador, em que pé estamos, o que foi feito e o que será feito ainda em relação a isso. O fim mesmo, Kobayashi. Pode falar com firmeza, porque a Cracolândia acabou e não voltará. Aquela concentração de mais de 2.000 usuários num ponto da cidade de São Paulo, a maior da América Latina, onde o poder público não entrava. Isso não existe mais, não existia ali, a segurança não entrava, a saúde, o social, e nós mudamos essa situação. Vontade política do nosso governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes, eu coordenando essas ações por parte do estado de São Paulo, Edson Ortega no início desse projeto coordenando por parte da prefeitura, depois o vice-coronel Melo Araújo também, e isso fez com que a gente pudesse fazer uma ação integrada. Nada disso tinha acontecido em gestões anteriores, onde a gente conseguiu juntar dentro do estado saúde, social, habitação e segurança, a mesma coisa na prefeitura e integrar os dois. O que acontecia, Kobayashi, é que ali a gente tinha muita gente até fazendo bons trabalhos, mas de forma descoordenada. Era como se todos estivessem no mesmo barco, cada um remando para uma direção diferente. Era importante uma coordenação dos trabalhos e esse trabalho transversal que a gente chama de políticas públicas, e aí, como coordenador, sendo o vice-governador, isso facilitou esse trabalho entre secretarias no estado de São Paulo. E aí a gente teve 1.500 criminosos presos em flagrantes, aí mesmo, nesse triângulo que a imagem mostra aí, foram 1.500 traficantes. O cuidado com o usuário, e São Paulo deixou de ter um local
no centro da sua cidade, que atraía gente do Brasil inteiro para se esconder. Era o melhor lugar para se esconder da polícia, para se esconder da família. Isso acabou, olha o totem na imagem, inclusive bem ao lado daqueles usuários, mostrando que a partir de então o governo do estado e a prefeitura estavam sim presentes para trazer acolhimento e tratamento para aqueles que precisavam e a segurança pública, fechando pensões clandestinas, fechando os ferros velhos que eram usados para o ecossistema do crime, e também a favela do Moinho, algo que parecia impossível, uma favela no centro da cidade de São Paulo, 900 famílias que precisavam de liberdade, porque ali o que eles não tinham era liberdade, porque aquilo era comandado por um traficante, o Léo do Moinho, um traficante ali, foi preso no ano de 2024, e depois nós fizemos toda essa transferência, já faltam agora apenas 120 famílias do total de 900 famílias para ter de fato uma vida com liberdade. A grande maioria das pessoas que estavam ali, que moravam ali, eram pessoas de bem, mas aquilo era comandado pelo tráfico e não a sociedade civil não tinha o direito de ir e vir, porque o tráfico é que comandava aquilo. Isso acabou, né? Lamentavelmente, a gente viu cenas, Kobayashi, como o presidente da República ao lado da irmã do traficante. Parece que existe, o PT tem essa situação de sempre querer estar ao lado do crime, e nosso governo não, é um governo que está pronto para combater o crime organizado, e é por isso que a gente tem os melhores indicadores de segurança da história do Estado de São Paulo. Essa coisa da favela do Moinho, essa descoberta, essa investigação, o trabalho de inteligência que foi feito foi realmente determinante, né, para o fim ali do abastecimento de drogas na região central da cidade, e agora toda a preocupação com todas as famílias que são reféns, né? Como o senhor bem disse, eles são vítimas ali do crime organizado na região. Tenho certeza que é um trabalho hercúleo pela frente ainda. Governador, ainda sobre segurança, a Priscila Silveira, nossa analista, vai te fazer uma pergunta. Bom dia, governador Ramute, satisfação falar com o senhor. Nós temos observado os índices de violência doméstica contra a mulher, né, elevados, as mídias têm divulgado isso. Eu gostaria de saber como o Estado de São Paulo faz ou tem políticas públicas para o enfrentamento a essa violência e também se existem possibilidades da gente aumentar as tornozeleiras eletrônicas, evidenciando aí, diminuindo de alguma forma. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se há um planejamento para o enfrentamento a essa violência que tem crescido não só no Estado de São Paulo, mas todo o Brasil. Priscila, primeiro aproveitar, eu estava acompanhando a matéria que vocês estavam assistindo da saidinha, e nós tivemos 17 criminosos presos em flagrante, 4 deles por violência doméstica. 4 desses criminosos, lamentavelmente também, na saidinha, voltam para casa e cometem violência doméstica dentro de casa. Primeiro, aproveitar a oportunidade da grande audiência para divulgar o aplicativo SP Mulher Segura, onde a mulher pode fazer boletins de ocorrência e até utilizar um botão de pânico. Já são 40 mil mulheres que já têm esse aplicativo, independente de você ter medida protetiva ou não, qualquer mulher pode baixar esse aplicativo. Já tivemos mais de 5 mil acionamentos do aplicativo, do botão de emergência desse aplicativo, portanto, aproveitar a oportunidade para divulgar também. Lembrando que nós fizemos as cabines lilás, onde a gente tem as policiais femininas da Polícia Militar prontas para atender nos Copons, né, de todo o estado de São Paulo, um atendimento específico para a questão da violência doméstica. Já foram 90 flagrantes, prisões em flagrante, por conta desse atendimento da cabine lilás, o monitoramento, como você disse, de 1.200 tornozeleiras também. O Estado aumentou também a questão das DDMs 24 horas. Todo o Estado hoje, nas sedes regionais, já tem suas DDMs 24 horas, e também a nossa sala específica, naquela cidade onde a gente não tem uma delegacia da mulher, o atendimento pode ser feito numa sala específica, com especialistas, onde a gente tem esta sala à disposição daquelas mulheres que forem vítimas de violência doméstica. É importante dizer também que esse trabalho de esclarecimento e de prevenção é fundamental. A violência doméstica acontece em algumas fases que a gente percebe, então a gente precisa cada vez mais conscientizar a população, os vizinhos, para nos ajudar nesse combate à violência doméstica. Ela começa com gritos, né? No apartamento vizinho ou na casa do vizinho. Depois, via de regra, essa pessoa que violenta afasta a mulher das suas relações próximas, de parentes, de amigos. Depois a gente tem o corte, a mulher que às vezes, parte das mulheres que dependem financeiramente dos homens, ele corta também o fornecimento de recursos, de dinheiro. Dali a pouco começam
os tapas e, por fim, pode terminar num feminicídio. Então, são várias etapas que nós temos sinais, sim, que a sociedade também pode nos ajudar, já que é um crime que acontece dentro do ambiente familiar, dentro de casa, mas nós estamos atentos, melhorando a infraestrutura e, claro, implementamos as tornozeleiras eletrônicas, lembrando que esses agressores são monitorados, mas esses já são aqueles que já foram condenados por ter cometido algum tipo de delito, especificamente de violência da mulher, no caso dos 1.200, mas nós temos aqueles outros agressores que estão aqui, podem estar num apartamento vizinho do nosso, numa casa ao lado da nossa, quando a gente está agora nesse período de férias. Então, também pedir para que a sociedade nos ajude, fazendo denúncias, para que a gente possa também atuar sempre com rigor em relação a esse crime, que é o crime de violência doméstica, o crime contra a mulher. Governador, a pergunta agora vai ser do Elias Tavares. Muito bom dia, governador. Uma honra falar com o senhor. Governador, a gente está num momento agora de muito calor, né? Então temos que nos hidratar, usar bastante protetor solar. Mas a gente sabe que depois de grandes calor, a gente tem grandes fortes chuvas, né? Grandes pancadas de chuva, o que é recorrente, inclusive, no começo do ano. Problemas na cidade de São Paulo com a Companhia de Energia Elétrica. A Baixada também tem alguns problemas que a gente vê entra ano e sai ano, né? A gente espera que não aconteça, mas caso aconteça, São Paulo já tem o governo do estado de São Paulo, já tem ações, principalmente com a questão da energia elétrica. Como é que o governo está se preparando para esse final, começo de ano? Governador, me permita, porque eu vi, inclusive, sobre isso, uma entrevista do governador Tarcísio, falando a respeito da Defesa Civil e de um treinamento que foi feito em algumas cidades específicas, com alarmes já instalados também. Gostaria que o senhor falasse também sobre prevenção de eventos climáticos nessa pergunta que nos fez o Elias Tavares. Bom, começando pelo fim, né, e já respondendo o Elias e começando por você, Kobayashi, de fato, um sistema com mais radares para que a gente possa ter antecedência e preparar as cidades. Por fim, também o nosso sistema de alarme, que já tínhamos em 2 cidades e agora implementação em Santos, na Vila Progresso, ali onde a gente tem também esse sistema de alarme que começa a operar agora, já nos próximos dias. A população já foi treinada também, importante não só ter o sistema de alarme, mas para que a população saiba o que fazer quando esse sistema de alarme soa. Então, também importantíssima essas ações. Mas, sexta-feira agora, Elias, nós tivemos com prefeitos de mais de 200 municípios reunidos presencialmente e virtualmente, eu, o governador Tarcísio, nossas equipes da Defesa Civil, os nossos especialistas no monitoramento climático, para já nos prepararmos para os próximos dias. Nós temos as chuvas de verão que devem acontecer até dia 31 e dia 1, mas no dia 2 a situação fica muito mais crítica, né? Hoje, por exemplo, já está previsto alguma coisa para a região de Presidente Prudente, Marília, e no litoral nós vamos ter a partir do dia 1 uma situação mais intensa de chuvas. O calor intenso que nós estamos vivendo nesse momento, que aliás amplia o consumo de água pelas nossas medidas, mais de 60% do consumo de água ampliado por conta dessa onda forte de calor, e nós vamos ter a partir do dia 1, em especial dia 2, nós temos que estar muito atento em relação ao acúmulo de chuvas em um dia em volumes recordes. Então, nós estamos acompanhando nossa Defesa Civil, nosso centro de emergências já está montado a partir de hoje, e o governador e eu tivemos essa reunião com os municípios, alertando inclusive não só os municípios, mas as concessionárias que estiveram presentes. Nós tivemos também com a IDP, tivemos com a própria Enel, né? Todas as concessionárias que prepararam um plano especial, as prefeituras também, é um momento difícil para as prefeituras, né? De ter as equipes, mas todas estão com equipes reforçadas, inclusive para esses eventos climáticos que são cada vez mais extremos. Eles acontecerão, mas nós temos que ter esse preparativo para que a gente possa ter melhores condições de retomar o dia a dia, mesmo com eventos em condições onde se espera, por exemplo, no dia 2, mais de 100, 150 milímetros de chuva em algumas cidades, num dia apenas, do estado de São Paulo. E aí, atenção para a população também, né, governador? Ficar atento aos alertas da Defesa Civil, esse negócio do celular é sensacional, né? Apita no celular de todo mundo. A mudança com o Cell Broadcast, que independente de você estar na sua cidade ou não, ele vai avisar no local onde você está, baseado nas antenas de proximidade, e vai fazer esse alerta em 2 níveis, para que também você possa fazer a sua parte e evitar se expor nesses momentos de chuvas mais intensas. Agora são 10 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na nossa rede de rádios.
por aqui, na TV Jovem Pan News, nas demais plataformas. Seguimos com a pergunta agora do Matheus Tolentino. Bom dia, governador. Governador, a gente sabe que a pauta da perturbação de sossego também se refere à segurança pública, né? E a gente vê, sobretudo, governador, que nesse final de ano, nas festas, fluxos, pancadões, isso incomoda muito a população do estado de São Paulo. O que o estado tem feito para as cidades, para dar esse apoio, que a gente sabe que muitas cidades não têm GCMs para coibir e inibir esses fluxos, esses pancadões, que também são entradas de outros crimes, né? Prostituição, venda de drogas, enfim. O que o estado tem feito para as cidades, para combater os fluxos e pancadões? Matheus, de fato, esse tem sido um problema das cidades médias e grandes, né, com mais intensidade, cidades pequenas com menor intensidade no estado de São Paulo. Agora, nos últimos dias, na cidade de São Paulo, em apoio com a Guarda Municipal também, fizemos uma grande operação, apreensão de um grande volume de motos, anteontem, para ser mais exato. Lamentavelmente, a gente vê essas situações, não é fácil da gente conseguir combater. Quando um fluxo já está formado, a situação fica ainda mais complexa, porque pode levar a uma correria que pode acabar vitimando pessoas que estavam ali frequentando aquele fluxo, né? Filhos ali das pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado na forma de atuação. O ideal é prevenir antes que o fluxo se forme, para que a gente, com segurança, possa atuar. Via de regra, são jovens e estão, sim, conectados ao consumo. Sempre tem o crime querendo levar vantagem do ponto de vista econômico, seja no fornecimento de drogas, também outros tipos de crimes que acontecem nesse fluxo. Nós temos equipes reforçadas, sempre em apoio com as secretarias de segurança dos municípios, que tem também uma inteligência do dia a dia para apoiar a Polícia Militar. Mas nós sempre estaremos à disposição dos municípios para tentar atuar, primeiro preventivamente e depois, eventualmente, numa situação mais crítica, numa atuação pontual, desfazendo um fluxo já existente. Pergunta agora do João Belucci, governador. Governador, queria perguntar especificamente com relação à Enel, porque a gente tem aqui em São Paulo, né, como o senhor bem mencionou, vários números de primeiro mundo aqui, né? Realmente a cidade ela é fantástica em vários aspectos, mas uma simples chuva ela deixa milhares de pessoas sem luz por conta da Enel, que vem com esse serviço que vem cada vez pior, né? As respostas da Enel são muito ruins. E a solução, uma das soluções mais evidentes seria o aterramento dos fios, né, que vem muito se discutindo desde a espécie de privatização que foi feito lá da Eletropaulo, já se previa isso, mas nunca foi feito. Não é possível uma construção entre governo do estado e prefeitura para fazer esse aterramento e depois cobrar judicialmente da Enel, porque agora a própria Enel voltou a falar, não, a gente tem interesse em aterramento, isso nunca aconteceu, né? É migué, viu, João? É migué, então... Isso aí é para dar hein, governador? Isso aí é para dar uma diminuída nos ânimos das pessoas. Sim, exato. Que estão reclamando da Enel. É ou não é? Exatamente, não é possível prefeitura e estado fazer esse serviço e depois buscar um ressarcimento junto à Enel, ou até usar esse argumento para romper essa concessão. Como que está esse tema do aterramento de fios? Primeiro, deixar claro, João, eu também sou o presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Então, todos os projetos de PPPs, concessões, aliás, nós temos 14 leilões ao longo dos últimos 3 anos, depois conto um pouco para vocês, mas é importante a gente ter uma boa modelagem quando a gente vai criar uma concessão. O que nós temos hoje é uma concessão antiga e com falhas também na regulação, na ANEEL. Nós temos a Enel e a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um número interessante para vocês. A Artesp, a nova Artesp, que nós estamos fazendo com que ela seja ainda mais forte para continuar fazendo esse trabalho de fiscalização dos contratos de concessões do governo do estado, ela tem um orçamento previsto para o ano que vem de 400 milhões de reais para o estado de São Paulo. A ANEEL, que é a agência reguladora do Brasil em energia, tem 100 milhões de reais de orçamento. Então a gente percebe que tem sido deixado de lado pelo atual governo federal um apoio maior às agências reguladoras. A gente tem que ter agência reguladora forte, bons contratos, boas modelagens e depois um acompanhamento para ver se o contrato está sendo cumprido. O fato é que esse contrato da Enel não previa esse tipo de investimento. E ele precisa prever. Por isso que nós somos a favor do cancelamento do contrato, de não se fazer a renovação do contrato e que se tenha um contrato claro das obrigações e deveres das futuras concessionárias. Aliás, um dos pontos que a gente defende é que a região da Enel seja dividida em duas. É bom porque passa a haver uma concorrência entre elas. Se uma não cumprir bem o trabalho, pode ser
ser absorvida no futuro pela outra. E o que a gente percebe, por que essa crítica tão grande para a Enel? É porque a gente tem outras concessionárias no estado de São Paulo. E a gente vê que o volume de recuperação de um evento como acontece, a gente não pode evitar que o evento aconteça. Então, o que a gente tem que ter é uma capacidade, uma resiliência para rapidamente fazer com que o serviço se retome. E a Enel é a pior resposta entre todas as concessionárias. Isso mostra claramente que ela não tem feito o seu trabalho. O contrato está no fim, ela não quer investir dentro do seu contrato, porque ela sabe que daqui a 3 anos ela acaba com o contrato. O que ela quer fazer é retirando os lucros e mandando para a matriz italiana. Ano passado, por volta de R$1 bilhão. Então isso faz com que a gente tenha uma resposta lenta quando a população quer uma resposta rápida. E ainda, lamentavelmente, sequer os serviços de emergência são religados. Famílias com pessoas que dependem de aparelhos, às vezes morando dentro de casa, os próprios hospitais. Por isso que nós somos contra e deixamos muito claro, né, a renovação do contrato com a Enel. Mais do que isso, bem no meio, se possível, mais rápido possível que esse contrato seja encerrado e se comece um novo trabalho. Ô, governador, agora são 10 horas e 33 minutos, nós estamos de volta para quem estava no nosso intervalo da rádio. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o senhor, governador. Vou até chegar mais perto aqui, porque é uma pergunta mais pessoal. 2026, ano eleitoral, eleições chegando. É muito difícil perguntar isso para um cara experiente, né? Quantos anos de política, hein, governador, né? Já sabe sair de todas as perguntas. Ano eleitoral, havia uma expectativa do governador Tarcísio ir disputar a presidência da República, o senhor ficar com o governo do estado na mão e ser candidato, né? Havia até uma conversa ali do senhor mudar de partido, não sei se ia pro republicano, sair do PSD, enfim. Fala aí seus planos para 2026, governador. Eu te desafio a não sabonetar, hein? Responde pra gente. O foco do governador Tarcísio sempre foi o governo do estado, trabalhando muitas entregas, temos muita coisa. Aí a Rodoanel Norte, que nós conseguimos entregar uma obra que era esperada há mais de 30 anos, a nossa linha 17 Ouro, ali o monotrilho ali de Congonhas, onde a gente, agora em março, passa a entregar na operação assistida, era para a Copa de 2014, e nós vamos entregar numa Copa, sim, mas vai ser na Copa de 2026, né? 12 anos depois, ou também o túnel Santos-Guarujá, mais de 100 anos. Muitas ações do governador Tarcísio com foco no governo do estado de São Paulo. Agora, é claro que existia uma pressão externa de parte da sociedade civil e dos partidos políticos para que o governador pudesse ser candidato a presidente da República, candidato que representasse a direita. O nosso ex-presidente Bolsonaro agora encaminha o seu nome como sendo do Flávio, agora cabe ao Flávio a construção desse apoio. Ninguém é candidato de si mesmo. Até mesmo um nome forte, né, que tem um grande legado como o da família Bolsonaro. Ele precisa fazer essa construção onde ele atraia partidos políticos. É uma construção saudável, democrática e importante que seja feita, até porque é muito difícil que aconteça aquilo que aconteceu lá atrás com o presidente Bolsonaro, que ele era candidato por 2 partidos muito pequenos e ele praticamente sozinho acabou ganhando aquela eleição para presidente da República. Isso não deve se repetir nos próximos anos, né, no nosso país. Então, essa construção precisa ser uma construção conjunta, cabe agora ao Flávio essa tarefa de fazer essa construção. Mas existia, sim, essa pressão externa, não por parte do próprio governador ou do nosso time, mas de partidos políticos que gostariam de vê-lo como candidato e também de parte da sociedade civil. Acho que o cenário vai ficando mais claro, ainda não está 100% claro, vale lembrar, a gente tem aí até abril algumas definições partidárias a acontecer, a gente também tem que ver essa construção do Flávio em relação a tornar a sua candidatura cada vez mais robusta para a próxima eleição presidencial, e eu estarei ao lado do governador Tarcísio em qualquer decisão que ele tomar. Ele depois, na sua candidatura à reeleição ao governo do estado, vai precisar formar sua chapa, vai precisar ter um bom vice ao seu lado. É claro que eu também sou um desses nomes que pode estar ao lado dele numa nova e futura candidatura, mas eu vou estar acompanhando ele passo a passo para que a gente possa fortalecer ainda mais o time, e naquilo que ele desejar fazer, ele sabe que vai ter um homem leal ao lado dele. Para fechar, o senhor muda de partido ou não? Não, nunca existiu essa situação de mudança de partido. Eu fiquei 28 anos no PSDB, hoje estou no PSD, estou muito satisfeito com o partido que é coordenado pelo presidente Kassab, e também, é por isso que na política tudo tem um momento certo, a hora certa para acontecer. Ano que vem, Kobayashi, nós vamos ter 11 feriados em dias úteis e Copa do Mundo. Eleições vai ficar para a terceira agenda da população do país. Acho que só depois de julho é que a turma vai começar a pensar em eleição. Então, a gente tem que ter muita
calma, eu sei que o papel da imprensa é esse mesmo, antecipar as notícias, e o político às vezes também fica ansioso, né, para saber, para tentar tomar uma atitude. Eu tenho muita tranquilidade para tomar as decisões certas na hora certa, não por acaso, de prefeito de São José dos Campos, me tornei vice-governador e ao lado de um grande governador, um homem que tem feito história no governo do estado de São Paulo. Então, na política, a gente tem que saber a hora certa de agir, e hoje o meu momento é estar ao lado do governador Tarcísio. Perfeito. Quero agradecer demais aqui a participação do governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute, conversou conosco aqui na Jovem Pan, no Morning Show. Governador, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo na nossa programação. Eu que agradeço a oportunidade, desejo aí um final de ano com muitas energias para que a gente inicie 2026 com grandes desafios pela frente. Sucesso a todos e um bom 2026. A todos nós. Até a próxima.